Então, primeiramente, agradecer ao João pela oportunidade, né? A gente, quando fiquei sabendo do termo de referência, eu achei que seria uma boa oportunidade da gente interagir um pouco e até apresentar o que a gente tem feito. É, aqui na Epagre, não sei se todo mundo conhece, depois eu vou falar um pouquinho da Epagre, a gente começou a trabalhar com isso lá em 2013, 2014, com monitoramento e modelagem, e no decorrer aí dos anos tem avançado, né, um pouco. Já troquei umas ideias, né, com o pessoal, com o Claudinei, com o Bavaresco na época da Kazan, né, a gente começou a acompanhar essa parte aí de modelagem, enfim. Daí vamos ver, né, apresentar para vocês o que avançou aqui na Epagre quanto a isso. Eu não sei se todo mundo conhece a Epagre, ela, né, é a empresa de pesquisa e extensão rural do estado de Santa Catarina. Ela tem atuação em todo o estado, e a gente tem 16 centros de pesquisa. Desses 16 centros de pesquisa, dois deles, né, o CEDAP e o CIRAM, ficam aqui em Florianópolis. O CEDAP é mais voltado para a aquicultura e o CIRAM, que é onde eu trabalho, fica mais vinculado aí com as questões ambientais. E esses dois centros têm atuado aí na costa de Santa Catarina, né, com alguns projetos de pesquisa, com, né, alguns desenvolvimentos. Dentro do CIRAM, digamos, o negócio aqui do CIRAM, né, na essência é coleta de dados ambientais, e a gente tem um sistema interessante de coleta, processamento, qualificação de dados para gerar informações ambientais, sendo, né, que essa, digamos assim, que está em branco, que é a área central, seria isso, e daí esses dados coletados a gente trabalha, né, na área de meteorologia, zoneamento, recursos hídricos, agricultura e precisão e costas e estuários aí, que é onde eu estou mais atuando ultimamente, aí nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem uma infraestrutura boa aí para coleta de dados, em termos de computadores, né, e plataformas, as PCDs aqui que a gente chama de plataformas de coleta de dados, que são estações meteorológicas, pluviômetros, estações que medem nível de água do rio, né, ou nível do mar. E hoje a gente já tem mais de 350 milhões de dados de registros aí ao longo dos anos e uma média, né, de entrada de dados aí de 90 mil registros por dia em todo o estado, isso, né? E temos hoje, agora a gente já tem disponível aí, faz uns 2, 3 anos, um computador aqui, um cluster específico para modelagem, onde a gente está trabalhando com modelagem meteorológica e agora com modelagem hidrodinâmica. Esse aqui é a cara do site do CIRAM, né, onde tem os 4 principais áreas aqui que a gente disponibiliza algumas informações para agricultura, tempo e clima, rios e litoral, para quem tiver interesse de conhecer, ou talvez já conheçam, né? Enfim, isso para dar uma geral do que é a Epagre, o CIRAM, né, talvez quem não conheça. Aí eu vou falar mais especificamente das atividades que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né, desde 2014, e recentemente eu fiz agora um pós-doutorado e deu para avançar um pouquinho mais aí no que a gente tem feito na área de modelagem. Então, falar para vocês um pouquinho, como no termo de referência ali também o pessoal está, né, discutindo muito essa questão de coleta de dados, o que precisa ser coletado, o que vale, né, o que vale a pena fazer de levantamento. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco do que a gente tem e tanto na parte de levantamento de dados, organização dessa base para a modelagem e na modelagem efetivamente, né, onde que a gente já chegou até agora. Então, aqui para vocês terem uma ideia, na região aqui de Florianópolis, a gente tem 12 sensores, né, ou pluviógrafos, aqui nesses pontos aqui, onde a gente registra de hora em hora a quantidade de chuva, e já tem, né, alguns históricos grandes. Umidade relativa do ar nesses pontos aqui, nesses 5 pontos. Estações de vento, né, estações meteorológicas que medem vento, radiação e outros parâmetros, a gente tem só 2, né, uma lá em São José, uma aqui no Itacorubi. Então tem uma certa deficiência mais aqui de estações expostas para, né, o mar aberto, mas já temos algumas informações. Isso aqui, para quem não conhece, uma estação dessas básicas que tem aqui, né, sensor de precipitação, umidade relativa, ela é basicamente isso aqui, tem um pluviômetro, sensor de, né, essa menorzinha aqui é sensor de temperatura, umidade relativa, molhamento foliar. Elas são autônomas em termos de energia, então tem um painel solar, aqui dentro da caixinha dela tem uma bateria, um data logger, onde ele processa esses dados, e um modem, tipo um celular, que manda os dados para os nossos servidores. Ainda em termos de meteorologia, hoje a gente já tem rodando nesse servidor, nesse cluster ali que eu falei para vocês, 2 domínios. Então a gente tem previsão de vento, radiação solar, chuva, para essa área, esses 2 quadrados aqui em vermelho, sendo que esse domínio 1, que é esse quadrado maior, a gente tem uma informação a cada 9 quilômetros, né, que seria a área, né, a grade do modelo.
E esse domínio 2, que é mais a área central, que é um modelo daí mais refinado, então a gente tem informações, um dado a cada 3 quilômetros, né? Isso tudo de modelagem. Então a vantagem é que você daí vai ter informações mais detalhadas, principalmente ali na costa, claro, para o estado inteiro, mas no nosso caso aqui para a costa. Hoje a gente tem, roda nesse servidor, nesse cluster, 6 parametrizações, ou seja, a gente tem 6 ajustes diferentes do modelo para ver qual que dá melhores respostas, e agora o pessoal está fazendo alguns testes para ver, né, qual dessas 6 parametrizações dão os melhores resultados em termos de vento, de chuva. Isso aqui também pode ser usado, né, para os modelos ali hidrodinâmicos. Ainda nessa de coleta de dados, hoje a gente tem 11 marégrafos, né, a costa de Santa Catarina está mais bem servida aí de marégrafos no Brasil. A gente não tem no Brasil outro lugar que tenha esse monitoramento. 11 são mantidos pela Epagre, um deles é mantido pela Univale. A gente coleta dados de 5 em 5 minutos. A gente tem um deles aqui mais para o sul, que ele coleta de 1 em 1 minuto e está participando de um programa aí desse IOC, que é um órgão internacional que monitora tsunamis e eventos extremos aí no mar. Então a gente tem contribuído com eles com esses dados de 1 em 1 minuto, né, para ver variações rápidas do nível do mar. E todos esses sensores de nível, que é esse aqui, essa fotinha da direita aqui, ele também tem acoplado ali dentro da água um sensor de temperatura. Então a maior parte deles a gente mede o nível do mar e a temperatura da água nesses pontos. Tudo isso, né, vou apresentar aqui para vocês, são dados que a gente tem coletado e organizado para poder chegar lá na modelagem. Esses dados que eu apresentei são dados todos que são, né, até aqui, são feitos monitoramentos contínuos, então alguns de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 minuto, de hora em hora, né, dependendo da configuração do equipamento. E outras fontes de dados que a gente vem angariando e organizando a base de dados são assim, de corrente, batimetria, tanto coletados pela Epagre quanto por outras instituições, como a Casan, a UFSC, dados de corrente de maré, né, pontuais, dados de efluentes, que a Casan forneceu muitos dados para a gente ali em termos de qualidade de efluente das estações de tratamento de esgoto ali nas baías. A gente fez alguns testes com sonda de qualidade de água dentro das baías, a gente deixou essa sonda aqui durante aproximadamente 8, 9 meses, né? Claro, dava manutenção nela, mas medindo salinidade, temperatura, turbidez, justamente para criar uma série temporal para poder depois validar o modelo. E também a gente utiliza dados aqui do Copérnicos, que é um serviço de modelagem também, assim, monitoramento, modelagem da União Europeia, e todos os dados do Copérnicos, desse programa da União Europeia, são disponibilizados livremente para quem quiser usar. Outra coisa também que a gente organizou, aí, isso já em 2014, a gente montou um questionário, uma equipe com um questionário onde a gente foi percorrendo toda a costa, né, das Baías Norte e Baía Sul, tanto pelo continente quanto pela ilha, né, a parte das baías, medindo e cadastrando todas as fontes de poluição que a gente achou, não necessariamente fontes de poluição, mas fontes de aportes hídricos, ou seja, todos os tubos, córregos, tudo que a gente identificou visualmente, e fomos classificando, e dentro desse questionário que a gente foi fazendo com o tablet, a gente respondia, né, tirava foto, pegava latitude e longitude, e tentava identificar visualmente ou por olfato se tinha algum indício de contaminação nessa primeira etapa, né? Porque a gente não tinha condições de fazer análise em 1.300 fontes aí, né, de aportes hídricos, mas a gente fez esse primeiro levantamento. Então, a gente chegou aqui, né, então, para ter uma ideia aqui de 611 manilhas de concreto, sendo que praticamente 50% tinha algum indício de estar com contaminação. Teoricamente, né, deveria ser drenagem, não deveria ter, enfim. Então a gente foi fazendo esse levantamento, só para vocês terem uma ideia aqui, os valores, depois posso passar em mais detalhes. E a gente montou daí um banco de dados. Esse aqui, essas azul claro, são as áreas de cultivo, né, que é o nosso foco principal aqui, essa interação aí, né, do saneamento com as áreas de cultivo. E daí os quadradinhos e triângulos aqui vermelhos e azuis são cada um desses pontos que a gente cadastrou. Então hoje a gente tem um banco de dados com cada um desses pontos, com o diâmetro e com algumas características dessas fontes, potenciais fontes aí de poluição, né? Além disso, a gente selecionou as 27 maiores bacias hidrográficas da região, e durante um período aí de um ano, mais ou menos, foram feitas 4 medições em período sem chuva para a gente ter uma ideia da vazão de base dos rios, né? Ou pelo menos ter um indicador aí de qual era a vazão média desses rios sem chuva. E das 51 maiores bacias, a gente fez ao longo de um ano coletas de 15 em 15 dias
para análise de coliformes termotolerantes, para também ter uma ideia com um indicador de contaminação. Não tinha como fazer dos 1.300, né, aportes, mas a gente fez aí dos 27 maiores para vazão, dos 51 maiores para coliformes. A partir de todo esse levantamento, né, de tantos dados hidrológicos, de campanhas, de monitoramento contínuo, a gente começou a preparar a base de dados para poder rodar o modelo. No que daí a gente fez uma discretização das bacias, né, que está coloridinho aqui, onde a gente criou 62 descargas de rios, mais as 2 estações de tratamento de esgoto que desaguam diretamente, né, uma na Baía Sul, uma na Baía Norte. A partir daí, então, a gente fez um estudo hidrológico para fazer uma estimativa da contribuição de vazão de todas essas bacias em função da chuva. Né? Algumas, as menores bacias, a gente fez um modelinho bem simples de chuva-vazão, as maiores a gente fez uns estudos um pouquinho mais complexos aí, hidrológico. E da mesma forma, a partir desses dados indiretos do que a gente levantou, e dados aí de projetos de pesquisa, dados da UFSC, dados da Casan, a gente organizou uma base de dados, séries temporais, para fornecer para o modelo, para essas 62 bacias, né? Fazendo uma estimativa do que ela tem de coliformes, nitrogênio, fósforo, sedimentos, de cada uma delas. Né? Tudo isso para poder preparar o modelo para ser rodado. A batimetria também, que é uma parte importante da modelagem, a gente usou do GEBICO, que é uma base de dados internacional, para a parte mais profunda, né, da nossa costa. Para a parte mais próxima aqui da costa de Santa Catarina, Paraná, a gente usou dados da Marinha, dados da Federal do Paraná e da própria EPAGRE, que tinha organizado aqui no banco de dados. E aqui, especificamente para Florianópolis, também dados da Marinha, alguns que nós coletamos aqui pela EPAGRE, o próprio IFAM forneceu ali, eles tiveram alguns estudos ali que eles forneceram dados, a UFSC e a Casan. E principalmente nessas caixas pretas aqui, né, que eles forneceram, os outros aqui principalmente da Marinha. E agora a gente tem previsão, aí o governo tem previsão de em 2000, ano que vem, contratar aqui, né, por aquela questão de transporte náutico, contratar uma batimetria para a área central aqui, que pode ser usada para atualizar a nossa batimetria, mas hoje o que a gente tem é até aqui. Enfim, aí tudo isso para explicar, falar rapidamente aqui do modelo hidrodinâmico que a gente está utilizando, que é chamado MORRID, é um modelo desenvolvido pelo Maretec, que é do Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde a ideia, talvez também vou falar aqui, talvez todo mundo já conheça, mas só para ter, né, o que esse modelo faz, a gente tem lá uma área, né, seja um corpo hídrico, uma baía, um canal, o que quer que seja, a gente discretiza ele, divide ele em volumes de controle para fazer o cálculo da hidrodinâmica, da circulação da água, e a gente começa a fornecer daí, né, as descargas de água a vazão, depois a propriedade dessa água, né, quais os contaminantes que tem ali dentro. A gente consegue daí também fornecer dados de chuva, de radiação solar, de vento, ou a partir de dados que a gente mediu com séries temporais, ou a partir de modelos como aquele que eu apresentei anteriormente lá que a gente está desenvolvendo, né, o WRF, onde a gente consegue calcular daí o que eles chamam de interface água-ar nessas reações, por exemplo, decaimento de coliformes em função de radiação, né, ou efeitos do vento na superfície da água. E esse modelo ainda tem outros módulos ali, né? Eu posso calcular o comportamento da areia, ondas, a turbulência e a interface sedimento-água, que é uma das coisas que a gente tem interesse também pela questão da produção dos moluscos e, né, os sólidos e biosólidos que eles produzem, vão para o fundo, então a gente tem interesse também nessa parte do modelo aqui de interface sedimento-água. E finalmente também, a partir desses dados de circulação, tudo a gente pode calcular também com o modelo lagrangiano, que ele também tem um módulo lagrangiano e que normalmente é usado ali por os emissários, também é possível agregar isso nesse modelo. Então, só para terem uma ideia, né, do geral do modelo. O que a gente tem feito atualmente? Aqui na região, né, sul do Brasil, junto com a Federal do Paraná, EPAGRE, Federal do Paraná e a UFSC, a gente fez alguns testes aqui com domínio, onde é aquele grid ali que eu apresentei antes, né, aquela grade, esses volumes de controle, a gente iniciou os testes com 1 por 1 quilômetro, só que daí o modelo estava em 3D, 1 por 1 quilômetro, para toda essa área aqui o negócio começou a ficar muito pesado, levava muitas horas para fazer o cálculo, então a gente diminuiu para 3 por 3 quilômetros e foi refinando até chegar aqui. A gente tem alguns testes em Balneário Camboriú, alguns ensaios, e na região de Florianópolis. Na região de Balneário Camboriú, então a gente foi lá inicialmente de 1 em 1 quilômetro, agora a partir de 3 quilômetros
até chegar em 23 metros dentro do estuário do Rio Camboriú. E para a região de Florianópolis, a gente tem feito os nossos ensaios aqui com 180 por 180 metros. Então, né, a gente consegue gerar informações dentro das baías ali, ou no entorno da ilha de Florianópolis, a cada 180 metros, uma informação. Aqui é um exemplo de saída desse modelo operacional aqui que começou a ser desenvolvido pela Federal, né, nesse domínio aqui do São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, eles têm um domínio maior ali, né, uma região abrangida maior com com um modelo mais grosseiro, e refinando aqui para o Paraná e para o norte de Santa Catarina, chegando ali na região da Baía de Paranaguá. Isso, se vocês entrarem nesse site aqui, vocês conseguem ver os dados. Ele é operacional, então ele faz os cálculos diariamente, refaz os cálculos e te dá uma previsão para os próximos dias. Atualmente de velocidade de água, temperatura, e a ideia é ir avançando para outros parâmetros, né? Essa parte já está operacional. A Epagre teve uma participação também ali com a questão dos dados e tal, mas a gente está, né, atuando mais em Santa Catarina. Aqui tem dois exemplos. Aqui um é o exemplo de um difusor no emissário de São Jacinto com modelo lagrangiano do MORRID, e que isso aqui é do material de treinamento lá do MORRID. E isso aqui é um ensaio aí que o pessoal está fazendo dos emissários no litoral do Paraná. Foi feito um estudo aí recente, também com o MORRID, usando já dados ali do BSO, né, do que eu mostrei ali para vocês no slide anterior. Aí agora vamos passar aqui para Florianópolis. Então, chegando aqui, né, onde nos interessa mais. Então, a gente já está com o modelo, né, caminhando bem, está já sendo validado para a questão hidrodinâmica, para a circulação de água. Então, nesse ponto vermelho aqui, a gente tem dados que o IFAM forneceu para a gente de corrente e nível de água, onde a gente pode ver que aqui são os dados brutos, em azul os dados do modelo, em vermelho aqui os dados observados pelo ADCP, de nível, e aqui embaixo a velocidade da água em U e V, né, que seria em X e Y. Aqui para ter uma ideia, então comparou e dá para ver aqui que a gente já está tendo uma boa correlação. Isso é um forte indício de que o modelo está se comportando bem, está representando bem a realidade. E lembrando que esses dados aqui, a gente forçou o modelo lá fora, né, a 300 km de distância, ele vem fazendo os cálculos até chegar aqui dentro das baías, né? A gente tem também no sul da ilha, aqui onde tem a estrelinha ali, um marégrafo, não tem corrente, mas tem, né, a medição de nível de maré. Aí eu fiz aqui, ó, comparando a maré astronômica obtida pelo modelo e a maré astronômica obtida a partir das nossas observações. Ele também tem uma boa correlação aqui, né, dá para ver que eles estão bem semelhantes. Aí para outros parâmetros, né, também, temperatura, a gente também tem conseguido uns bons resultados. Aqui tem para 2 períodos de outono e da primavera, onde a gente tem em azul os resultados do modelo, em vermelho os resultados observados, né? A gente tem aqueles sensores de temperatura dentro da água que permite daí a gente comparar para saber se o modelo está representando bem a realidade. Então ele considera, né, além da questão da circulação de água, que vem lá de 300 km de distância, a radiação solar incidente aqui na região, e é onde a gente consegue calcular a temperatura. Então, tem outras coisas envolvidas, mas, né, de maneira geral, aí, para não se estender muito, é isso. E aí, a partir, né, desses dados, né, que a gente vem rodando, a gente está chegando agora em coliformes. A gente já tinha uns anos atrás feito alguns ensaios, só que agora com aquela discretização lá das 62 bacias, tal, a gente acredita que já está bem mais refinado, está bem melhor. Aqui então tem 2 pontos. Um ali, esses dados aqui são do IMA, né, os dados medidos, né? No ponto vermelho ali no Jardim Atlântico, o ponto amarelo aqui é na Praia do Sonho. Então aqui são alguns dados que a gente pegou lá de um período onde a mediana dos dados observados ficou ali em 9 vezes 10 a terceira, e para o modelo 6 vezes 10 a terceira, o que a gente considera, né, muito bom, considerando que é para coliformes. Na Praia do Sonho, se não me engano, lá é menor que 22 os valores, e o modelo ficou na mediana ali de 4, então dá para ter uma ideia de que está indo bem. A gente está nessa etapa ainda agora, né, temos que voltar, né, eu estava trabalhando com isso e parei agora, porque na verdade o IMA tem mais de 50 pontos aqui nas baías, e a ideia é, em vez de fazer no Excel, a gente quer montar uma rotina no Python, no MATLAB, alguma coisa para agilizar essa comparação, né, do que o modelo está calculando com o que o IMA tem observado, para ver quão bem ele está representando a realidade aqui das baías e quais ajustes, né, que a gente pode ter que fazer. E aqui já está considerando todas aquelas 62 bacias, mais as 2 estações de tratamento de esgoto, né, a Insular e o Saco Grande. Então aqui, para ter uma ideia, então, né, o modelo aqui de circulação, a parte de coliformes,
qual é o interesse da IPAGRE principal? É chegar nessa parte de coliformes e ver a relação aqui, né, as áreas de alta contaminação e a correlação delas com as áreas aqui em vermelhinho, que são as áreas de cultivo de moluscos. Só que daí a gente acredita, né, que todo esse esforço, né, isso é uma das coisas, que é o principal negócio da IPAGRE, digamos assim, nessa área, né, é a maricultura, mas a gente quer ver o potencial aí de integrar, né, com prefeitura, com Casan, né, com outras instituições. Aqui depois eu posso fornecer para vocês alguns dos trabalhos lá que a gente vem desenvolvendo desde 2014, tanto a IPAGRE, quanto a UFSC, quanto a UFPR nessa área, então a gente já vem agregando algum conhecimento e né, para vocês que estão atuando na área pode ser interessante aí ter são artigos assim com algumas discussões e alguns resultados já que a gente teve ao longo dos anos aí que eu acredito que pode servir de base aí para as discussões. Aqui eu só queria destacar, né, que quem tem trabalhado, aí não vou nomear as pessoas, mas enfim, mas em termos de instituição, a IPAGRE, a Federal de Santa Catarina, a Federal do Paraná e o Baretec, que é lá de Portugal, que vem trabalhando aí nesse desenvolvimento, nessa organização de dados e modelagem. E aí eu queria, né, ter um tempinho aí para conversar com vocês, porque eu vejo um grande potencial de interação, né, entre as instituições. Porque a gente vem fazendo tudo isso com esse foco, novamente, né, na maricultura, mas todo esse esforço agregado, eu imagino que a gente, né, poderia já aproveitar, agora vendo aí o termo de referência que foi montado ali, né, e das questões que querem ser estudadas, eu acredito que a gente tem condições de fazer em conjunto já muita coisa. Não? Tem muita coisa que você não precisa iniciar do zero um novo desenvolvimento de um modelo. Né? A gente tem condições de contribuir. E que daí é nessa área, né? Essa questão do monitoramento lá no termo de referência, ver quais pontos adicionais podem ser de interesse para monitoramento baseado no que já existe na IPAR, porque, né, sendo tudo governo, aquelas que já estão estabelecidas, não teria sentido de monitorar mais pontos onde já tem. A implementação do modelo, né, já está bem adiantada, né, essa parceria da IPAGRE com a Federal do Paraná, principalmente ali na implementação do modelo, a gente já está caminhando bem, mas, claro, dá para a gente tem condições de implementar ele como 2D e 3D, já fizemos esses testes, é questão só de quantas horas ele vai ficar calculando. Essa questão da gente saiu de 3 km e chegou em 180 metros dentro das baías, a gente, se tiver alguma área de interesse, como a gente chegou, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, em 20 e poucos metros, dá para fazer isso também, claro, desde que tenha justificativa, que tenha algum interesse específico numa área muito pequena, né? E a possibilidade da gente fazer esses cenários, né? Tanto da situação atual, que a gente já está muito perto de estar com uma simulação, com uma representação legal da situação atual, e dessa questão dos emissários, agregar, né? A gente colocar e fazer esses cenários com diferentes pontos com emissários submarinos, isso aí é bem viável, né? De fazer em conjunto, a gente já teria condições de fazer. A gente está com uma intenção também de implementar um modelo operacional de alta resolução, seja esses 180 metros ou ajustar alguma coisa. A gente tem testado nesse servidor em Linux, aí a gente estava brigando um pouco com Linux, não sei se alguém trabalha com ele ali, o modelo originalmente foi desenvolvido em Windows, então a gente brigou um pouquinho ali para passar para o Linux, mas tem dado uns resultados bem interessantes. E a ideia é ter um modelo operacional onde a gente pudesse futuramente, inclusive, prever, né? Vai ter um evento de chuva muito forte ou teve algum vazamento, a gente teria condições de prever né, qual é a área de abrangência de um evento, sei lá, pode ser até parou de funcionar uma elevatória. E você quer saber, em tantas horas ela vazando até onde pode chegar. Isso seria também bem viável de fazer. E a partir desse termo de referência, né, que está previsto, a gente poderia ir atualizando os dados, né? Então, por exemplo, o pessoal levantou a batimetria em mais um lugar que não tinha. A gente pode ir refinando o modelo. Foi levantado novos dados de qualidade de água em determinados rios. A gente pode ir substituindo essa parametrização que já tem no modelo para ir refinando e melhorando a qualidade da previsão. Aí eu vejo, né, que tem, a meu ver, né, talvez esteja, né, me iludindo aqui, mas eu acho que tem um grande potencial de parceria entre, né, a prefeitura, entre Casan, entre a IPAGRE nessa linha. E a minha dúvida daí, na verdade, é como formalizar. Eu sei que a prefeitura tem parceria com a IPAGRE ali na parte de extensão, a IPAGRE já tem um contrato com a Casan na parte de monitoramento hidrológico e eu não sei se faria um outro convênio ou se tiver interesse, um outro contato, né? Porque da nossa parte o que a gente precisa é manter essa infraestrutura de monitoramento que eu apresentei para vocês ali, que tem um custo, né, de equipamentos e tal, servidores, espaço em HD, quanto mais a gente for fazendo cenários, mais você precisa armazenar dados. E alguma coisa de bolsas, que a gente tem ido atrás sempre de projetos de pesquisa ou outras parcerias para conseguir bolsas para ter gente para apoiar a gente,
apoiar, né, os desenvolvimentos que a gente tem atuado aí e tal, e avançar mais nessa área aí. Então foi bem rápido aí, só para vocês terem uma ideia do que a gente está trabalhando, e se futuramente, né, tiver, né, eu posso detalhar alguma coisa, quem tiver interesse de saber mais, tal, estamos à disposição.